eu acho que já me conseguem se calhar ver e ouvir. Será que estou certo? Será que estou certo? Digam-me coisas. Conseguem me ver e ouvir? Pois é, João Pires, isto hoje não está fácil. Os diretos têm destas coisas. Mas eu prometo não faço mais chamada nenhuma, que é para isto não parar a imagem mais vez nenhuma. E a coisa correr agora fluida até ao fim. Muito bem, então estava a dizer que foram 5 anos muito bons, embora eu tivesse que fazer 120 km todos os dias e tivesse que na altura desembolsar uma mensalidade todos os meses um bocadinho choruda, o que também de certa forma não me deixou viver a vida académica a 100%, porque o dinheiro que eu ganhava basicamente era para pagar os estudos, dava para viver, mas nada de especial. Também nunca vivi em Silves, só ia lá praticamente às aulas, por isso a minha vida académica foi muito reduzida e basicamente foi ir às aulas às 9 da manhã, quando conseguia chegar às 9 da manhã, muitas vezes a minha primeira aula era tomar um pequeno almoço. Eu não devia dizer isto, mas olha, já disse. E pronto, mas foi bom, não estou arrependido de nada do que aconteceu, pelo contrário, estou muito agradecido. Na altura falava-se um pouco mal do Piaget porque era novo, não tinha grande fama, mas a realidade é que o corpo docente que existia no Piaget naquela altura era extraordinário. Eu não sabia disto na altura, fui aprendendo e fui comprovando aquilo que realmente era. Tinha professores muito bons, eu arrisco-me a dizer a nata do Algarve, que ainda hoje dão cartas naquilo que fazem, são grandes mestres. Continuo a falar com algum deles muitas vezes quando preciso de alguma coisa, ou tenho dúvidas, ou preciso. Entre eles o John Domingos, a Helena Alves, o António Duarte. O António Duarte, que ainda hoje me cruzei com ele no ginásio. Beijinho ao António Duarte. O Cristino Rodrigues, o Rui Sintra, a Ana Paula Fontes, o professor Pinto da Costa. Bom, muitos foram aqueles que foram os meus mestres, ainda hoje são referências naquilo que fazem. Um cumprimento especial a todos, só fiz convite para eles assistirem, não sei se estão a assistir ou não. Um cumprimento especial a todos eles e obrigado por tudo. Portanto, entre aulas, trabalhos, estágios, a coisa foi correndo, havia muita história para contar, mas o essencial está... Fui apanhado depois. Uma das pessoas que não devia estar a ver isto eras tu. Há muita história aqui que se calhar não devias ouvir, mas pronto. Não tive hipótese, agora por causa de histórias estou-me a lembrar. Não tive hipótese aqui, e também não vou pôr, que é para a imagem não parar mais. Não tive hipótese de pôr aqui os meus amigos Luís e André a falarem. Mas eu posso contar, só aqui para aguçar aqui um bocadinho a coisa, posso contar aqui 2 histórias que tive com eles. Uma foi numa noite de estudo na casa do Luís, em que quando eu acho que íamos estudar os 3. Olha o meu amigo António Duarte, afinal está a ver, beijinhos António. Gostaste de ver o meu treino? Hoje trabalhaste bem lá com o PT, estou contente. Bom, mas continuando, fomos estudar à casa do Luís, o Luís morava em Laleia, fui até lá, entretanto até dormimos lá todos. Quando eu cheguei lá, o Luís já estava a estudar, entretanto eu cheguei e juntei-me ao estudo, e muito tempo depois, chega o André. O André chega lá, senta-se, quase que mete assim os pés em cima da mesa, muito cansado, que ele tinha ido treinar, e diz ele: epá, estou com uma fome muito grande, vou fazer uma pizza. Já tirámos uma pizza do congelador do Luís, metemos no forno. O André lá comeu a pizza toda, sozinho, ninguém comeu. O Luís estava empenhadíssimo no estudo, eu estava a acompanhar, e o André a comer, encher a pança, Acabou de comer, o André o que é que faz? Moços, estou com sono, vou-me deitar, tchau, até amanhã. Ou seja, ele chegou, comeu, foi embora e zero de estudo. Resumindo, no dia a seguir tínhamos frequência. O que é que aconteceu? A melhor nota foi do André.
por isso não sei se vale muito a pena estudar ou comer pizza. Se calhar comer pizza é melhor. Se eles estiverem a ver, já me dizem se isto é verdade ou não. E outra coisa curiosa, isto foi logo no início. O Piaget, acho que ainda hoje está em obras. Na altura estava em obras, havia alturas em que não estava muito limpo e higienizado, sobretudo as casas de banho. E então, para quem conhece Silves, existia a fábrica do inglês na altura, e o que acontece é que nós sempre queríamos ir à casa de banho, e desculpem, mas é a verdade, sempre queríamos ir à casa de banho, muitas vezes até íamos de carro, outras vezes íamos a pé. Saíamos do Instituto Piaget até à fábrica do inglês, só para ir à casa de banho. Ou seja, andávamos ali se calhar 15 minutos a pé, se fosse de carro era um bocadinho mais rápido, mas depois também não havia grandes lugares para estacionar. Andávamos 15 minutos a pé só para ir à casa de banho. Vejam bem estes grandes malucos. Mas pronto, duas coisas engraçadas. Tive outras pessoas muito importantes também, estas foram as mais. Tive outras pessoas muito importantes, por exemplo, um amigo meu de Faro. Hoje em dia não falamos assim tanto, apesar de vivermos em Faro e tudo mais, mas circunstâncias da vida, não é que tenha deixado de ser amigo dele ou vice-versa, que é o Marco Inácio. Um abraço ao Marco Inácio. Também tive uma história boa com ele, que foi uma vez dormir na casa dele em Silves, e nessa altura já tinha carta, mas não tinha carro. E então dormi na casa dele, mas tinha que vir para Faro na manhã a seguir. Então o que é que o menino Fábio faz? Levanta-se da cama, muito sorrateiro, primeiro que toda a gente, pega na chavinha do carro do Marco Inácio, entra lá dentro e Faro com ele. Roubei o carro ao Marco Inácio e quando ele acordou estava apiado de eu em Faro com o carro. Essa foi uma boa. Um abraço ao Marco. Bom, acabando com estas histórias, vamos àquilo que interessa. Portanto, último ano de universidade, o que é que aconteceu? Comecei a trabalhar no último ano a decorrer, ok? Ainda me faltava um ano, mas no decorrer do último ano, em que eu ainda estava a ter aulas, comecei a trabalhar na área, na fisioterapia. E onde é que eu comecei a trabalhar? No desporto. O desporto sempre andou aqui um bocadinho em paralelo. Portanto, eu fui trabalhar para o posto clínico. Sim, é muito bom ouvir e muito bom contar, professor. E também tenho algumas consigo, mas as suas eu não posso contar aqui em direto. Fica para outros almoços. Portanto, eu comecei a trabalhar no posto médico das Ferreiras, onde tinha jogado. Foi aí que representei enquanto jogador. Foi esta a minha última casa enquanto jogador. Eles, na altura, já estudava lá, eles sabiam que eu estava a estudar a fisioterapia e decidiram contactar-me, falar comigo para eu ir para lá trabalhar. Eu aceitei, ainda estava a estudar. Foi, na altura, quase um estágio profissional, porque eu ainda estava a estudar, não podia oficialmente trabalhar. No ano a seguir, depois do curso acabado, continuei lá, aí já como fisioterapeuta oficial. Portanto, estive lá 2 anos, aprendi muito naquela casa com as pessoas com quem lá trabalhei, o Zé Fernandes, o Rui Pimenta, o Dr. Nelson. Um abraço para eles. Foi um bom início de caminhada. Depois, o que aconteceu, e só estive lá 2 anos, as condições eram boas, o pessoal era bom, o pessoal dava-se bem, trabalhava-se, a equipa era boa, conhecia toda a gente conhecia a mim, toda a gente se dava bem comigo, estava em casa e era quase perfeito. Mas, no entanto, decidi ao fim de 2 anos sair, exatamente por causa disso, porque estava em casa. Portanto, juntando estes 2 anos de posto médico aos 2 anos que tive enquanto jogador, foram 4 anos. O meu pai também lá estava ainda na altura e esteve lá uns 14 ou 15 anos. Portanto, o que eu comecei a sentir a determinada altura é que eu era, ou não passava do miúdo. Era o miúdo, era o casaquinho, eu sentia que não era levado a sério naquilo que eram as minhas opiniões e sugestões e pontos de vista. E então, de forma a que eu me pudesse impor e crescer, para não ser, como eu dizia na altura, ser confundido com... Não fazer parte da mobília da casa e não ser confundido com um banco e sentar-me em cima, decidi mudar de rumo. E foi então que surgiu o Mecinense.
mais um clube de futebol de Messinos. E então decidi aceitar a oferta que eles me fizeram e com 2 anos de experiência, apenas 2 anos de experiência em fisioterapia no posto médico, assumi o posto médico do Messinense, que na altura até tinha algumas aspirações aqui a nível do campeonato distrital, assumi o posto clínico do Messinense, sozinho. Era eu e mais eu, para aqueles jogadores todos e tudo mais. Tenho de agradecer desde já a confiança que as pessoas que estavam à frente do Messinense naquela altura me deram. O Luís Silva, mais conhecido aqui em Faro pelo Zabelinha, que na altura era diretor do futebol, a equipa técnica, o Mr. Luís Douros e o Mr. Tosé Pereira. Obrigado pela confiança que me deram na altura, até porque eu tive outras propostas que não consegui concretizar exatamente por causa disso. As pessoas dos outros clubes não tiveram a confiança necessária em mim, porque eu só tinha 2 anos de experiência, era jovem, e então decidiram não apostar em mim por causa disso. Estas pessoas apostaram, e a resposta ou aquilo que aconteceu durante esse ano não é que eu estivesse dentro do campo a marcar golos ou a defender penaltis. Estava cá fora, mas o que aconteceu é que fomos campeões. Sem derrotas. Tivemos um empate ou 2 empates na altura. Um deles contra a equipa do meu pai, que entretanto se mudou para Vila Real de Santo António. Foi um dos jogos difíceis para mim, porque não queria que o meu pai perdesse, mas entretanto também queria ganhar e foi ali um conflito de interesses. Mas nesse ano, também com a minha ajuda, do fisioterapeuta inexperiente, fomos campeões. Portanto, no ano a seguir acabei por não continuar em Messinos. O projeto deles que eles queriam implementar para a segunda época não encaixava naquilo que era o meu projeto. Decidi sair e regressei a Faro. Regressei a Faro aos 11 Esperanças, ao Clube de Futebol dos 11 Esperanças. E aqui estive num apoio mais direto no início e depois começou a ser mais indireto depois já na parte do fim. Mas estive aqui a dar apoio aos 11 Esperanças durante 5 anos. Primeiro acompanhava a equipa nos treinos e nos jogos e depois comecei a fazer só jogos e entretanto vim aqui para o back-office, digamos assim, e comecei só a tratar as lesões dos jogadores e entretanto passaram 5 anos a ajudar as 11 Esperanças. Também queria deixar aqui um agradecimento especial ao clube e às pessoas que sempre estiveram ao longo deste tempo à frente do clube, pois proporcionaram-me algumas coisas boas, especialmente aqui ao meu amigo Fernando Catarino, que foi quase o mentor da minha vinda para cá. Um grande abraço para eles e ainda hoje me continuam a dar coisas boas. Obrigado a todos. Portanto, 5 anos de 11 Esperanças. Foi aqui, nos entretantos, o que é que aconteceu? Surgiu uma hipótese que eu não podia recusar. E o que é que aconteceu? Tive uma abordagem para ir trabalhar para o posto clínico do meu clube, para o posto clínico do Farense. Eles tinham acabado de subir à segunda liga, tinham voltado ao futebol profissional e eu fui convidado para ir para o posto médico do Farense. Aí já não sozinho, tinha outro colega comigo, Zé Luís, e tinha também o médico, Dr. Ivo Carneiro, um grande abraço para ele, e decidi abraçar aquele projeto. Tudo completamente diferente do que eu estava habituado. Eles eram profissionais, eu estava super feliz e contente por estar ali. Era um grande projeto e era o meu clube. Voltei ao Farense. Eu já fiz tudo no Farense, já fui jogador, já fui empregado do bingo, já fui fisioterapeuta. Eu e o Farense e eu temos aqui uma história com muitos pontos de contacto. E pronto, era muito exigente, era diferente daquilo que eu estava habituado, como estava a dizer, mas eu sabia onde estava, sabia onde queria estar e sabia o que estava a fazer. Tanto sabia que a minha aventura no Farense não durou muito tempo. Não durou muito tempo, não que eu tivesse
infeliz com o trabalho que eu estava a realizar. Eu estava contente com o meu trabalho, mas aconteceram algumas coisas lá dentro com as quais eu não concordava e eu queria implementar certas coisas porque estávamos a falar de um clube profissional, coisas que não aconteceram e que eu decidi sair ao fim de 5 meses. Portanto, eu tive 5 meses no Farense a dar o meu melhor naquela casa, mas decidi sair porque eu não estava, no fundo era ali que eu queria estar, mas não estava feliz, então deixei sair. E até saí precisamente no dia em que era para ser tirada a foto oficial, para aparecer nos jornais e nas revistas e tudo mais. Eu já nem quis tirar a fotografia, de tão triste que estava com toda aquela situação. Fui-me embora mesmo sem tirar a fotografia e saí 5 meses depois. Deixei lá algumas pessoas de quem gostei muito na altura e continuo a falar com elas e a conviver, mas decidi mesmo cortar. E voltei às 11 Esperanças. Pronto, voltei novamente às 11 Esperanças e aí nessa fase comecei mesmo a ficar no background e só mesmo a tratar os jogadores. Uma coisa que aconteceu em paralelo com toda esta história que eu acabei de contar, mas que eu ainda aqui não mencionei, não que tenha sido menos importante, se calhar até pelo contrário, foi o que me deu durante todos estes anos sustentabilidade financeira e estabilidade, tudo, foi o INEM. Portanto, eu comecei a trabalhar no INEM, ainda estudava, portanto, foi na altura foi no meu último ano de faculdade, em que eu entrei para o INEM. Portanto, eu estava no posto clínico das Ferreiras na altura e comecei a trabalhar no INEM. E o INEM foi-me acompanhando sempre ao longo deste percurso, até hoje. Eu ainda hoje trabalho no INEM, já lá vão 12 ou 13 anos. Portanto, para além de ser fisioterapeuta, também sou técnico de emergência pré-hospitalar na ambulância do INEM. Foi uma coisa que sempre me acompanhou, sempre consegui conciliar e, de certa forma, sempre complementou a fisioterapia, porque são coisas diferentes, mas consegui arranjar aqui um ponto de equilíbrio e complementar as coisas. Portanto, o INEM, o que aconteceu para eu entrar no INEM não foi o que acontece, se calhar, em muitos casos, em muitos miúdos, que vê uma ambulância, ou vê a polícia, vêem as luzes e ficam malucos com aquilo. Nunca me despertou grande interesse essa situação. O INEM surgiu na minha vida porque havia alguém dentro do INEM que eu conhecia, que ainda hoje também lá está, que por acaso é meu primo. Aliás, não é meu primo, é primo do meu pai, Francisco Mendinhos. Beijinho para ele, se ele me estiver a ver, ou se alguma vez for ver isto, beijinho para ele e obrigado. Portanto, ele veio ter comigo, perguntou se eu estava interessado, que ia haver um curso, que ia abrir um concurso, se eu queria. Eu fiquei assim um bocado reticente. Eu e a minha mãe, porque cada vez que eu faço alguma coisa diferente, agora vais deixar a fisioterapia e vais para o INEM. E quando eu faço outra coisa, agora vais começar aqui e vais acabar ali. Pronto, a minha mãe foi um bocado relutante na altura, mas eu decidi apostar naquilo. Não perdia nada, era mais uma arma que tinha no bolso para que, se fosse preciso disparar para algum lado, estava garantido. E então fiz o concurso que o Francisco Mendinhos me sugeriu, fui avançando nas fases, porque ele era sempre fases de eliminar, fui avançando, concluí o curso. O que é que acontece? No fim desse curso, eles abriram 2 ambulâncias novas. E o pessoal que acabou o curso começou automaticamente a trabalhar. E onde é que eu calhei a trabalhar? Qual foi a ambulância que eu calhei a trabalhar? Em Silves. É verdade, depois eu estava a estudar em Silves e a ambulância para a qual eu fui trabalhar, quase por coincidência, Ganda Chico, é esse mesmo, Cristina, nosso Chiquinho anda um bocado desaparecido, tenho que falar com ele. E então, estudava em Silves, trabalhava em Silves, ouro sobre azul, foi muito bom. E pronto, foi uma coisa que também sempre me acompanhou e que eu gostei muito, estou muito grato ao INEM e a todas as pessoas com as quais eu me fui cruzando no INEM,
Umas gostei mais, outras gostei menos, mas isso é normal. Independentemente disso, dou-me bem com toda a gente e não tenho razão nenhuma de queixa de ninguém. Portanto, voltando aqui à parte da fisioterapia, e estamos quase a terminar, porque já estamos aqui há praticamente 1 hora. Voltando aqui ao mundo da fisioterapia, eu durante todos estes anos já tratei e já ajudei muita gente com relativo sucesso, mas no entanto alguma coisa não me estava a preencher. Os tratamentos eram sempre muito demorados, os resultados também às vezes surgiam, eram muito lentos, alguns tratamentos provocavam dores e desconforto. Eu não gostava de atuar daquela forma, daquela forma, mas também não sabia bem o que é que havia de fazer. Aí, olha o Luís Gomes já a apitar na plena V6. Estás em Portimão, amigo? Olha, boa. E então, não sabia bem como é que havia de mudar aquilo, mas havia alguma coisa ali que não estava a encaixar. E foi então que, alguns anos depois, se calhar uns 9 ou 10 anos depois de eu ter tirado o meu curso, tropecei naquilo que hoje em dia mais pratico, que é a terapia de Bowen, a técnica de Bowen, e por acaso até tomei conhecimento dessa técnica em primeira mão por um paciente que estava a tratar em gabinete, e ele me falou nisso. Portanto, foi assim mesmo por acaso. E desde que conheci a terapia de Bowen e comecei a aplicá-la, posso dizer que a minha vida mudou muito. Mudou a minha e mudou a dos meus pacientes com os quais eu comecei a trabalhar com esta técnica. Foi uma mudança, não vou dizer completa, mas radical. Uma mudança radical. Bom, mas como eu estava a dizer, isto já vai longo. Isto depois com quebras e liga e desliga, já estamos aqui para cima de 1 hora. Pouco, mas para cima de 1 hora. Por isso, a história do Bowen vai ter que ficar para o próximo vídeo. É isso mesmo. Portanto, eu vou fazer mais um live. Mais um direto. Mas eu não vos mostrei aqui as fotografias. Vamos lá ver se eu consigo aqui mostrar algumas fotografias. Não tenho muitas fotografias do tempo de faculdade, é verdade. Também não saía muito, como vos disse. A maior parte das fotografias que tenho são aqui da minha benção das pastas. Mas vamos lá ver se eu consigo aqui mostrar algumas. Vou ver se o telefone me deixa. Por exemplo, tenho aqui... Isto vê se estão mal. Tenho aqui num jantar. Isto não se vê nada. Tenho aqui o meu amigo André Guerreiro. Aqueles grandes almoços. Ver se consigo aqui. É a minha madrinha e depois a minha afilhada. Portanto, a minha madrinha, Joana Serra, e a minha afilhada, Maribel. Os três. Esta vez aqui muito mal, mas lá está. O tal tripé. Atrás a bandeira do nosso grupo de praxe. Os porquis navalheiros. Isto está a saber um bocadinho mal, peço desculpa por isso. Vamos lá ver aqui mais uma ou duas. Cá está outra vez. Esta vez um bocadinho melhor. Tripé. Portanto, temos aqui o André, eu e o Luís. Isto já foi na benção das pastas. Entretanto, outras pessoas que cruzaram no nosso caminho. O Carlos Silva, o Marco Godinho. Um abraço para eles. Aqui a minha capa. Olhem só o símbolo que está na minha capa. O símbolo do nosso grande farense. E pronto. Muito bem. Então, como eu estava a dizer, isto já vai longo. Portanto, vamos fazer isto. Vamos contar a história do Bowen. Como é que o Bowen surgiu na minha vida. E como é que a minha vida mudou. A partir do momento em que eu conheci e comecei a aplicar a terapia de Bowen. Vamos contar isso num próximo direto. Entretanto, não se esqueçam, porquis navalheiros, Luís. Portanto, não se esqueçam de ir à minha página, terapeuta de Bowen, fisioterapeuta casaca, no Facebook.
Partilhem a página, façam comentários, façam gostos, podem fazer perguntas, eu respondo sempre que tenho hipótese, que é sempre. Eu respondo. Tenho também, podem encontrar lá várias coisas, testemunhos, fotografias, vídeos, contactos, os meus contactos, pronto, encontra lá isso tudo. Tem também a minha página de YouTube, onde podem encontrar alguns vídeos, inclusive estes diretos. Tem a minha página de Instagram, esta vem em inglês. A página do YouTube é Terapeuta de Bowen Fábio Casaca. E depois tem também a página de Instagram, estava a dizer, esta vem em inglês, é Fábio Casaca Bowen Therapy. E aí partilho algumas coisas, se calhar mais do meu dia-a-dia, mais da minha vida pessoal, para me dar a conhecer, para ter alguma proximidade com as pessoas que me seguem. Muito bem, não se esqueçam, vão lá, partilhem, gostem, comentem, vamos dar atividade àquilo. E a terapia de Bowen vai ficar para a semana, portanto, no próximo direto, que eu vou marcar o próximo direto, não pode ser na quarta-feira, porque na quarta-feira, quero dizer, na quarta-feira, se for esta hora, se calhar até dá, como vocês preferem, às 9h30, às 21h30, em vez das 17h30, vamos marcar para quarta-feira, é para manter aqui a coisa fidedigna, e vamos manter a quarta-feira. Portanto, próxima quarta-feira, dia 30, às 21h30, direto, onde eu vou contar a história do Bowen, ok? Como é que o Bowen surgiu na minha vida, como é que ele alterou a minha vida e a vida de quem é tratado por mim, ok? Então vá, pessoal, beijinhos, obrigado por terem assistido e até para a semana. Tchau, tchau.